Idolatria, substantivo feminino, a ação de cultuar um ídolo, ou demonstração exagerada de amor e carinho. Uma das primeiras ações do ser humano, quando ele conseguiu se expressar por alguma linha escrita, pelas imagens mesmo, já apresentava a ideia e a necessidade que o ser humano tem de cultuar um ídolo, algo maior, algo fora do alcance da visão normal, da visão padrão que a gente tem. Uma chance de esperança ou de foco para alcançar? Vamos tentar entender o que é idolatria e o que é esse tal de charlinismo. E eu já vou avisando logo no início do programa. Não estou falando mais uma vez sobre o Charles para aproveitar o hype ou conquistar like da galera. Eu também quero like, inclusive já vou pedir para vocês agora, se inscrevam aí no canal, porque eu podia estar roubando, podia estar fazendo outras coisas, ou podia estar pedindo para vocês clicarem no link aqui embaixo e participar de um mês de curso completamente de graça para vocês ficarem ricos. Mas ao contrário disso, eu estou só pedindo. Inscreve aí no canal que vai vir muita coisa legal. Esse programa é realmente para agradecer a possibilidade de ver que traz real emoção, até aflitiva, de ver uma luta dele, porque a gente nunca sabe qual vai ser o resultado, e agradecer o carisma, o tamanho da força que ele traz para o esporte, a ponto de sobrepuxar até esses pequenos comunicadores que estão começando como eu, a nos dar inspiração e trazer todo mundo que ama essa nação, que ama ele, a nos acompanhar. Obrigado demais, Charles de Oliveira, nosso Charles do Bronx. O que faz esse movimento chamado charlinismo tão especial? Afinal, o que tem Charles do Bronx de tão especial? Algum jargão referente à identificação da camada mais numerosa popular do Brasil, a camada pobre do país? Eu acho que não, porque a gente não tem a necessidade específica de identificação financeira com um ídolo. A prova disso é que quem tem mais de 40 anos conheceu e presenciou a passagem de um dos maiores ídolos esportivos do nosso país, Ayrton Senna. Ayrton Senna faleceu há muitos anos, ele faleceu em 94. E ele é a prova de que não se precisa vir de uma camada pobre para se ter uma certa idolatria por algum atleta. Ayrton Senna nunca foi pobre, ele nunca passou nenhum tipo de trabalho financeiro, mas ele vencia os de fora. E ele era autêntico de uma maneira algumas vezes, ou na grande maioria, simpático. Eu confesso de não me lembrar do Ayrton Senna anjinho que todo mundo fala, mas de um Ayrton Senna normal, que falava o que tinha que ser dito, mas confiava nele mesmo, no potencial e sabia a grandiosidade que ele tinha. Isso é um traço muito marcante de quem é autêntico, é saber o verdadeiro valor, sem precisar criar nenhum personagem ou mudar a essência. Então não é ligado diretamente ao jargão de que a favela venceu, porque a favela já venceu muitas vezes, já venceu com muitos jogadores de futebol, já venceu com José Aldo, já venceu inúmeras vezes em inúmeros esportes. Mas a maneira de se portar depois que a favela vence é o que faz que a gente idolatre o nosso Charlinho. O próprio José Aldo é um cara de uma identificação muito fácil com aqueles que passam trabalho sendo da base operária do país e que conseguem vencer no esporte. E vencer no esporte no Brasil por si só já é uma grande vitória, porque nunca vai ter o reconhecimento que realmente merecia, e às vezes mesmo sendo campeão, o José Aldo só foi lembrado mesmo, visto e lembrado como meme pela derrota contra Conor McGregor. A tremenda síndrome de vira-lata que o nosso país tem faz com que a gente menospreze a história de tanto trabalho que nossos atletas tiveram para chegar até onde chegaram. Mas com o Charles é diferente. E não tem uma explicação matemática, lógica e precisa sobre isso. É simplesmente a ideia de tu ver que alguém normal pode vencer. E o que é normal? O normal é um cara que não passa o perfil
do imbatível, o perfil do malvado. O Charles apresenta uma questão, no meu ponto de vista, numa ideia de que ele só deixa os inimigos para trás. Ele abraça alguém antes de uma luta com a ideia de diferenciar o que é um combate esportivo e uma guerra. Para ele não existe guerra, e na amizade ele deixa para trás. Ele dá um sorriso torto com aqueles óculos fundo de garrafa, abraça o cara, e é um abraço sincero. Ele faz o que as pessoas realmente humildes fazem. Ele consegue deixar claro em todas as atitudes, e mesmo sendo muito incisivo nas entrevistas pré-luta, de que para ele é um desafio esportivo. E esse desafio tem uma linha de respeito. E eu já falei sobre isso em outros programas. Ele cria inclusive um bloqueio sobre o trash talking do poderoso Conor McGregor. A autenticidade de, ao invés de tentar fazer trash talking, falar exatamente o que pensa, na velocidade que pensa, sem nenhum filtro e sem nenhuma vírgula também. E quando o cara tem esse tipo de habilidade, até a derrota, até a perda do título, em um país que só respeita e só ama os campeões, para ele é algo positivo, é algo que traz mais identificação com a ideia daquele cara que todos os dias perde alguma coisa, mas que não baixa a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque mostra a maneira mais genuína de que a força é a maneira da qual tu te levanta e não que tu derruba alguém. E ao contrário daquela ideia de inveja reprimida que me diz que quanto maior é a queda, é completamente ultrapassada pelo Charlinho, que mostra que quanto mais alto, maior é o cara, mais rápido e mais bonita fica levantada depois da queda. A gente se cria numa cultura com a ideia de que a gente é esperto, que a gente é malandro, de que a gente manja de tudo, mas bem da verdade, lá no fundo, lá no nosso íntimo, a gente sabe que por um sistema político corrupto, a gente é tapeado o tempo inteiro. A gente paga mais caro pelas coisas que nós mesmos produzimos e a gente consome a terceira linha de cada produto, do que a gente mesmo produz. E não é só uma questão política, não, é uma questão social. Essa ideia da gente ter que provar que é sempre o mais esperto cria um conflito social. E é pobre contra pobre, não é nem só rico contra pobre, não. É um querendo tirar vantagem do outro sempre. O patrão, que às vezes é só um pouquinho melhor do que o funcionário, querendo tirar vantagem, querendo ganhar em cima, querendo explorar. E quando a gente tem a oportunidade de provar que a gente pode revidar, de que a gente pode bater, de que a gente pode realmente ser o melhor do mundo. E não precisa ter nenhuma cultura financeira ou mundial para interpretar e sentir isso na pele como brasileiro. Por isso a gente depende tanto do ídolo. Uma ideia de que quer tomar o nosso melhor café, não tem problema, mas vai ter que comer porrada também. E não precisa ter cara de mauzão para representar ninguém. Pelo contrário, tu pode ter cara de bobo, pode ter óculos fundo de garrafa, sorrir torto, meio quadrado, de maneira até engraçada, e podes atropelar tudo que tu fala, mas atropela quem vem pela frente também. E quando tu tem a humildade verdadeiramente genuína, tu dá a identificação para quem precisa. Quando tu perde uma namorada, quando tu perde o emprego, quando tu perde o ônibus e vai chegar atrasado e ouvir bobagem do patrão. E o patrão não vai acreditar em ti, ele vai te chamar na chincha, como a gente fala. E vai dizer que tu chegou atrasado porque tu quis. Tipo o cara que bate o peso, sabe que tá no peso, e o patrão vai lá e não bateu o peso, não vai valer o cinturão. Como diz num verso lá do Primeiro Testamento, Mene Mene Tekel Parsim, você foi medido, pesado e considerado insuficiente, sendo sempre insuficiente, sendo sempre a zebra na luta. Essa é a melhor parte. Do guri com um sopro no coração, reumatismo nos calcanhares, miopismo. E eu, na minha vaga ideia, sempre gosto de pensar que a gente às vezes perde muitos gênios simplesmente pela falta de acreditar, de ter crença naquelas pessoas que nos circulam. E precisar sempre buscar longe da gente. A gente não acredita no milagre próximo. Até porque o milagre, quando acontece todos os dias, vira cotidiano.
ele perde a força do sentido de milagre. E por isso eu quero agradecer ao seu Francisco e a dona Osana de Oliveira por acreditarem nesse milagre que é o filho deles e dar uma sobrevida nesse esporte, nesse país que precisa tanto de bons ídolos e boas referências, que fica buscando em um irlandês que é um bom atleta, mas fala muita bobagem, a ideia de conseguir vencer na vida, a ideia da humildade referente a qualquer tipo de derrota e levantar a poeira e acreditar realmente que se dá para dar uma volta por cima, nos faz como idolatrar uma pessoa que nos mostra que a gente é falível, que todo mundo é falível. E ser taxado de queixo fraco, pouco coração e qualquer outra coisa que possam nominar ele, ver ele campeão e ver ele se reerguer depois de uma derrota como foi dessa vez, representa mais do que nunca. Não só o garotão que após a primeira vitória no MMA comprou um videogame Super Nintendo, mas representa uma grande massa que todos os dias passa por aprovações e reprovações. A gente é reprovado todos os dias em alguma coisa, de alguma maneira, por alguém. É bom demais ver alguém que mereça realmente vencendo. E quando essa pessoa vence, ela pode usar o terno vermelho, ela pode ser chavona, até porque a gente lê facilmente naquele sorriso de deboche dele do eu sei que tu ia usar um terno vermelho também se tu pudesse, sem vergonha. Ele fala isso rindo pra nós com aquela cara. A gente sabe também que a gente ia vestir um terno vermelho. A gente pode achar que não, porque a gente não tá no olho do furacão, a gente não tá no centro das atenções. Mas eu acho que eu ia também. Valeu demais, cara. Valeu mesmo, meu. Valeu. Valeu por nos representar e nos dar esse gás moral mundial e a crença de acreditar que ainda vale a pena ser bom. Mesmo que a gente não seja tão bom, nunca somos tão bom quanto nós imaginamos. Mas tu é bom, cara. Valeu mesmo, meu. Valeu demais, Charles de Oliveira. Conta sempre com a nossa torcida.